Ô, Felipe, já estamos aqui com o deputado federal Ivan Valente, a quem eu convido para subir na canoa, porque ele deve estar se coçando ali, vendo a gente falar de questão de segurança pública, caso Marielle. Eu sei que ele deve ter interesse em falar também sobre isso, né, Ivan? Tudo bem contigo, meu amigo? Tudo bem, Rovai? Bom dia para todos aí, o Azenha, o professor Felipe. Prazer estar com vocês aqui. Legal. A gente está comentando sobre Eu quero falar contigo sobre grandes fortunas, sobre outros temas, mas já que a gente está nesse assunto, Ivan, queria te colocar, porque tem um debate. Será que a opção de, por exemplo, que estava ouvindo o Benedito Mariano aqui num grupo que eu participo, e ele dizia: olha, eu não sei se o melhor caminho seria federalizar a partir da Polícia Rodoviária Federal, que é a mais bolsonarista que nós temos, né? Ou era interessante, ele fala de acho que reativar uma Guarda Nacional. Deixa eu ver se eu estou fazendo. Seria mais avançado criar na PEC a Guarda Nacional de caráter civil em substituição à Força Nacional. Aí tem gente que fala: olha, mas uma forma de desbolsonarizar é ampliando os poderes, fazendo concurso, trazendo mais gente, né, e dando um caráter mais republicano a essa Polícia Rodoviária Federal. O que você acha disso, Ivan? Olha, eu não sou um especialista em segurança pública, tá? Então, eu queria só colocar para você o seguinte: eu vou mandar para vocês aí a proposta da discussão de ontem, do Lula com os governadores, uma reunião que eu tive debatendo um projeto meu que era esclarecimento de homicídios, como unificar esse debate e tal, e foi na Comissão de Segurança Pública. Eu achei que tinha passado o mês de agosto, que era o mês do cachorro louco. Tem 38 membros, 34 são bolsonaristas raiz, radicais, tá? O mais leve deles lá é o Fraga, o Alberto Fraga, tá? E eu vou passar para vocês depois esse vídeo, para você ver o que é hoje a Câmara dos Deputados, a cabeça dos governadores, quem é Guilherme Derrite, quem é Tarcísio, e a única coisa, eu queria elogiar o Lula ontem pelo sarro que ele tirou do Caiado no final. Então, agora, eu acho o seguinte, como eu tenho esse estágio lá na Câmara, entende? Eu vou dizer para você o seguinte, por exemplo, deputadas do PCdoB participavam da Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Rodoviária Federal, tá? Ou seja, tinha um diálogo com a Polícia Rodoviária Federal antes do bolsonarismo, tá bom? Essa milicianização da polícia que o Tarcísio está fazendo em São Paulo, entende? A Polícia Federal é um problema, a Polícia Militar. As polícias militares se tornaram autônomas. Governos de esquerda, para gerenciar, entende? Crises com Polícia Federal, veja que eles atacam até decisões do Supremo. O governador aí atacou a decisão do Supremo sobre a invasão de favelas. A situação chegou num ponto, essa bolsonarização na polícia, que é difícil. Eu acho que é o único exemplo de mediador, porque a Polícia Federal, desde o tempo da ditadura, era uma polícia política, entende? Era uma polícia para servir aos doicodes e ao sistema todo. Ela deu uma regenerada, tanto que você teve aí uma melhoria. Talvez esse seja um estudo a ser feito, você conseguir formar uma polícia mais profissional. Eu conheci vários policiais federais. Na Polícia Civil mesmo, teve candidatos do PT já aqui em São Paulo, sabia? Que eram figuras interessantes mesmo. Tal, né? Fora alguns aí no Rio de Janeiro. Agora, como melhorar essa questão, eu não tenho certeza. A Força Nacional ela é composta, na verdade, a maioria de PMs também. Eu concordo com você que você precisa pensar em algo de intervenção com outra cabeça, fora do bolsonarismo, do bandido bom é bandido morto, e etc. E tem avanços aí de especialistas do Luiz Eduardo Soares, do pessoal do Sou da Paz, dentro do Ministério da Justiça tem muita gente boa pensando nessa questão, e eu acho que talvez a ideia de você criar, melhorar essa relação, eu não tenho certeza, porque eu precisaria ver exemplos de guarda nacional, países que têm guarda nacional.
entende? Mas nós devemos ver isso dentro do contexto que nós estamos vivendo, que é essa hegemonia conservadora, de extrema-direita, de violação de direitos humanos e etc. E você tem que comprar brigas importantes, porque a milicianização das polícias, ela está aí, ela está dada, entende? A gente precisa reverter isso aí. Agora, precisa enfrentar o problema. Então, eu acho que essa posição do Ministério de tentar entrar nesse debate, porque, veja, não é só a polícia dos estados governados pelo Bolsonaro. Na Bahia, nós temos um problema sério da polícia militar de lá, entendeu? Teve um motim no Ceará, entende? Um governo do PT e etc. Então, o problema é grave. Você precisa substituir por outras cabeças, por outro tipo de eficiência, por um pacto de civilidade na polícia. É assim que eu vejo. Eu não sei se a Guarda Nacional é a solução, porque eu não tenho um exemplo exato de Guarda Nacional. Então, quando você começa a armar a Guarda Municipal para valer, você não consegue combater esse discurso de Guarda Municipal, que era Guarda de Patrimônio, até outro dia, entende? Então, você vê que a situação é complexa e ela precisa ter um debate bastante intenso, com iniciativas de governo. Tá? Então, como eu disse, não sou especialista em segurança pública, tá? Mas observo a cena e participo. Aqui em São Paulo, a barra está pesada. Mas é interessante você ter dito. Posso só dar reação na nossa... Oi. Posso dar reação do pessoal do chat aqui ao debate? Que acho que claro, por favor. Lógico. O Vitor Barbosa Correia, ele lembra que não tem ainda um sistema unificado de segurança pública. De fato, não tem, né? Eu fiz muita reportagem, viu, deputado, sobre isso. Então, se um crime acontece no Ceará, em São Paulo não sabe. Aqui, ó, Luiz Fernandes conta a história dele. Ele foi lesado por pararaenses na compra de uma caminhonete e na delegacia disseram que os caras que roubaram a caminhonete não existiam. Então, não existe um sistema interligado entre os estados. E outra coisa também que se diz muito aqui é sobre o crime, a falta de interesse de muitos estados nessa unificação, porque instituições políticas, como diz o Cipriano, políticas controladas pelo crime organizado. Então, não interessa, como disse o Felipe, para muito governador, para muito policial, não interessa integrar. Não interessa integrar, mas não querem. E há um terceiro ponto que o Dennis Ray Hall, eu chamaria assim, absoluto conflito de interesse. Por quê? Enquanto a segurança pública falha, os serviços de segurança privados prosperam. E eles são controlados por delegados de polícia, por coronéis da polícia militar. Há alguns aspectos que dificultam, não, deputado, um avanço nessa área. Sem dúvida, Zen. Eu acho que, inclusive, a última frase aqui do nosso internauta me lembrou um coronel da Polícia Militar, que era o Erasmo Dias, tá? Foi deputado estadual comigo lá, e a gente não precisa citar quem foi, né? Porque todo mundo conhece. Ele era proprietário da maior empresa de segurança privada aqui, tá? Entende? Isso não é de agora, é antigo já. O avanço da segurança privada, né? Ou seja, até a privatização que está aí, é fundamental. A outra coisa é o seguinte: eu entendo que a proposta do governo agora é criar um sistema nacional, SUSP. Entende? Foi o que foi colocado ontem. E a gente viu a resistência, porque, rigorosamente, a polícia militar é um sistema de poder. Então, se você... Agora, fazer enfrentamento como um setor progressista, democrático de esquerda quer fazer, vai encontrar problemas lá. E o que eu quero dizer é que a situação piorou. O que ela piorou? Por exemplo, o Derrite aqui em São Paulo, que é candidato do próprio governador, viu? É um cara de extrema direita, é rota pura, entende? Como é o vice do Nunes, vem da ofensiva da rota, entende? Truculento, e etc., ele deslocou 34 coronéis, olha, que
eram a favor da Câmara Corporal, tá? Monitorada não por eles, como ele está fazendo. Então, eu estou só dizendo que, rigorosamente, o avanço conservador de direita é grande, tá? Mas privatização já existe. Agora, o que o governo está fazendo, eu concordo, e a gente viu a reação dos governadores. Nós queremos. A palavra-chave ontem dos governadores foi: eu quero autonomia. Em vez dele falar, porra, bem-vinda a cooperação, ele fala, eu quero autonomia. E o Caiado ainda deu aula de que lá não tem problema nenhum e deixa comigo que é comigo. Então, isso também é sistema de poder para quem governa pela extrema-direita, obviamente. Entende? Então, nós vamos ter um enorme conflito, porque o senso comum indica que a lógica do bandido bom é bandido morto, entende? Mais armamento, não usar inteligência, tal, não usar cooperação. É o que eu falei do projeto que eu apresentei lá, era exatamente o projeto que previa você criar um sistema integrado dos estados para esclarecimento de homicídios. Os esclarecimentos de homicídios hoje, Azenha, só são mais efetivos quando são no âmbito familiar ou diretos, entende? Quando o crime organizado entra, é quase nulo. Eles foram radicalmente contra, porque eles nem leram o projeto. Eles falaram que você não podia abrir as investigações. Ninguém ia abrir investigação, eram dados brutos. Entende? Que você ia analisar, ia fortalecer a perícia e a polícia judiciária, e a polícia investigativa. É isso que eles não querem, porque eles jogam para a torcida com a polícia ostensiva e truculenta. Então, é bom a iniciativa, o governo tem que enfrentar essa questão e tem que enfrentar com recursos também, tá? Recursos, treinamento, discussão do que é o policiamento baseado do que é nos outros das outras nações também, e eu acho que nós podemos avançar nessa direção, mas com a resistência desses governadores que são ou de extrema de direita, ou de direita, porque aquilo lá é um núcleo de poder para eles, eles não vão fazer enfrentamento com coronéis da PM e etc. Agora, a iniciativa do governo é positiva, minha opinião. Tá na direção correta e eu não tenho dúvida que o que não pode é se chocar, veja você, o problema de redução de custos, ajuste fiscal com necessidade. Isso vale para a educação, para a saúde, vale para a segurança pública também, entende? Porque você querer fazer política só com digamos, posições políticas que são melhores, mais afirmativas, etc., também não dá certo. Então, você tem que contratar gente, isso que você falou, Rovai, entendeu? Contratar, treinar, formar e criar, sim, uma polícia de reforço que seja muito mais pedagógica, educativa e efetiva, inclusive no sistema de inteligência e etc. O exemplo de ontem da Marielle, eu fecho com isso, foi a grande resposta, né? O próprio Lewandowski deu uma bicada ali e falou o seguinte: foi um erro, minha opinião, assim, não é um erro, mas assim, não deu certo a tática de achar que a Polícia Civil do Rio era efetiva. O Rivaldo Barbosa é o exemplo mais descarado do que pôde acontecer, até imprevisível, vamos dizer, né, Felipe? Não era tão previsível que o sujeito vai lá, digamos assim, consolar a família e depois ele é o próprio planejador do crime, entendeu? Mas, a gente viu ele com o Freixo aqui, o Freixo confiava muito nele. Muito surpreso. Não, nós tentamos, desde a Raquel Dodge, entendeu? Teve discussão na bancada sobre federalizar, entendeu? Ou seja, passar para a Polícia Federal. Mas eles, durante o período Bolsonaro, isso era temerário também. Então, mas a Raquel Dodge até queria, entendeu? E aí o que aconteceu? Entra o governo Lula, ele bota uma equipe da PF, entende? 7 policiais, resolve o problema em poucos meses, entende? Então,
Isso mostra que é possível ter uma inteligência, uma formação efetiva. Precisa propagandear isso, inclusive, entende? E não desmerecer genericamente a Polícia Civil, mesmo setores da Polícia Militar que estão hoje muito abafados, entendeu? Ou seja, são minoritários, porque o que predomina é a formação, inclusive o convite para que eles se candidatem a postos institucionais, seja vereador, deputado estadual, deputado federal. Eles cultivam isso, está cheio dessa gente lá, foi do PSL, agora é do PL, e é também do PR, do Centrão, e etc., que é muito negativo, é um pessoal que chega para piorar a qualidade da Câmara Federal, entende? Só se interessa por esse discurso do senso comum. Então, é um pouco isso aí. Posso fazer uma pergunta rápida e pragmática? Muito sincera, é rapidinho, deputado, isso dá para responder em 30 segundos. É PEC. Precisa de 512 na Câmara, não é isso? Não, 312. 300 você está falando para votar, apoiar um projeto de lei? Para votar. Não, se for um projeto de lei... Não, é PEC. É PEC. A PEC é 308. 308. Tem chance? Eu realmente estou muito cético com essa bancada da bala e tal. É por isso que eu estou falando. Aí vale o pacto com o Centrão. Se você conseguir costurar você vota várias coisas que eles perdem, eles são minoria e tal. Então, se você costurar no Centrão, mas como você quer que eu responda em 30 segundos, eu digo, de lá para cá. Não, pode falar mais. O Centrão se bolsonarizou, vamos levar isso em consideração. Não é o mesmo Centrão, entendeu? Que era puro fisiologismo, clientelismo e corrupção. E eles queriam poder, naco de poder, emenda. Agora as emendas, 60 bilhões em emendas parlamentares, deram ele autonomia para governar. Está aí a sucessão na Câmara. Então, mas eu acho que foi justo o Lula ter apresentado, chamado os governadores e tal, e nessa época de eleição da Câmara pode ser uma coisa para se negociar. Uma coisa que, veja, não tem nada demais, a não ser mais cooperação, entende? A introdução de eficiência e eficácia na questão da investigação policial, do combate ao crime organizado e tal. Não tem nada demais nisso aí, e não tem nada de ideológico também. Ideológico é eles que criaram, porque não tem nada de ideológico nessa questão. Então, vai depender disso. Agora, esses caras que eu me referi agora há pouco, esses estarão contra, tá? E muitos governadores também. Então, vai depender muito desse jogo de cintura aí com o Centrão, mas eu digo para você que é difícil, sim, tá? Muito bem. Ô, Ivan, eu queria mudar um pouco a pauta, porque você foi autor do projeto da taxação das grandes fortunas, que acabou sendo negado pela Câmara. Queria saber primeiro o que aconteceu, que você contasse os bastidores disso. Acho que a gente sabe um pouco do que aconteceu, mas se você pudesse esclarecer. E segundo, se há alguma possibilidade disso vir a ser pautado em outro projeto, em outro momento. Começar pelo fim, Rovai. Veja, as grandes fortunas, está lá na Constituição a taxação das grandes fortunas, desde 88. Isso foi emenda do Fernando Henrique. E lá para cá, vários projetos foram apresentados, entende? Tentando taxar grandes fortunas que nunca prosperaram. Inclusive um meu no PSOL, com o Chico Alencar e a Luciana, lá de 2007 e tal. E agora o Pedro Kizai, do PT, e 55 deputados, inclusive eu me incluo, apostamos num projeto que tinha muito a ver com a emenda que eu apresentei aqui. Tá? Então, pode ser apresentada a qualquer momento, o problema é ganhar a maioria para passar. Tá? Então, o que ocorreu aí, a reforma tributária, é importante que se diga o seguinte: esta reforma tributária que chamou a atenção de todo mundo é a reforma do consumo. Tá? Ainda não entrou a renda e o patrimônio. Daí você fala, mas como não entrou, se entrou a Grandes Fortunas e o ITCMD, que é a herança, tá? Pelo seguinte, que a questão é estadual, mas nós ficamos 2 anos discutindo o imposto sobre consumo
E quem manda lá, quem vai definir o IVA, entende? São os de sempre, entendeu? É a produção, é o agronegócio, é a indústria, os serviços. Tá? E talvez ele tenha o IVA mais caro do mundo, mais alto do mundo, porque todos pediram desonerações, etc. Quando chegou agora nessa outra PEC, a segunda fase, os PLPs que nós votamos, o que aconteceu? Entende? Eles também continuaram, entende? Aí é comitê gestor, é o gerenciamento, eu não vou me aprofundar nisso aqui agora, e finalmente eles abriram uma brecha, tá? Uma brecha que é o seguinte: como você tem que lidar com os estados, entendeu? Tem o comitê, o CBS, vai entrar representando os estados, então o ITCMD, que é o Imposto sobre Heranças, tá? Transmissão intervivos, teve que ser discutido. Então, isso mexe com patrimônio e renda. Tá? Aí, o que aconteceu? Antes de falar das grandes fortunas, nós apresentamos uma proposta que é mínima, tá? Porque aqui, rico não paga imposto. Rico não quer pagar imposto, boicota, sabota, sonega, entende? É assim que funciona. Então, veja, o Senado é que determina a alíquota máxima do ITCMD, que é 8%. Tá? Hoje, né? Mas o Senado pode mudar a qualquer momento. Você pode mudar a lei lá no Senado. É o Senado que é constitucionalmente o responsável. E aqui você flexibiliza de 4% a 8%. Veja, o estado de São Paulo, e mais uns 12 ou 13 estados, tem a alíquota de 4%, o estado mais rico da federação, onde estão as pessoas de maior posse, propriedades e fortunas, e paga 4%. O que nós fizemos? Isso foi um ganho, que a reforma passou a nivelar 8% para todo mundo. E só para dizer para vocês o seguinte: eu tenho um projeto de resolução do Senado que pede 15%, está lá tramitando. E os governadores, por incrível que pareça, que eles estão querendo recursos, eles estão propondo 21%, mas não passa, porque, no geral, tem o contraponto. Mas isso aí aumenta imposto, pode aumentar imposto no Brasil, e tal. Falei, bom, já que você está discutindo o ITCMD, está na hora de discutir as grandes fortunas, entende? Então, vamos meter aí um projeto de grandes fortunas, porque nós estamos discutindo reforma tributária depois de 40 anos, gente, de impedimento. Como não vai discutir? Aí o Benevides, que era o relator, o Mauro Benevides, falou, não, tá certo, vamos discutir sim. Aí eu apresentei esse projeto, que é mínimo. Olha, 10 milhões a 40 milhões, o cara vai pagar 0,5% ao ano, Azen, tá? 0,5%. 10 milhões dá 50 mil, tá? Então, geralmente o cara tem fundos, tem propriedade, etc. 10 a 40, eu estou falando. De 40 a 80, o cara vai pagar 1% ao ano. Esse é o nível do projeto. E acima de 80, 1,5%. Era uma coisa para tentar passar na comissão. Entende? Aí os Raul da vida, a direita falou, não mexe, isso aí é vespeiro, entendeu? E tal. E aí eles vêm com aquelas, não, porque vai ter fuga de capitais. O exemplo sempre é do Gerard Depardieu na França, tá? Esse é o exemplo. Só que a França está voltando, ela chegou a retirar o imposto sobre grandes fortunas e está voltando a implementar o imposto sobre grandes fortunas. Se arrependeram. Tem vários países que retiraram e se arrependeram. Então, você tem imposto sobre grandes fortunas na Espanha, entende? Na Noruega, na Colômbia agora com o Petro, entende? Até na Suíça você só tem um país rico e etc. E, ao mesmo tempo, é o seguinte, era uma coisa básica para você dar início à discussão sobre a iniquidade da distribuição de renda e riqueza no nosso país. Então, nós apresentamos a emenda, ainda conseguimos convencer o resto do bloco mais democrático e popular, e todos esses partidos votaram, tivemos 136 votos. Tá? Então, isso é o máximo que tem de apoio ao governo Lula lá na Câmara. Esse é um grande medidor, viu, Gofai? Assim, desse apoio. Então, se tiver um apoio, se tiver uma proposta de impeachment, corre o risco de rolar, né? É por isso, quer dizer, é um equilíbrio instável, né? Então, nós defendemos a proposta, ventilamos a proposta, jogamos a proposta, mas, como vocês veem, a própria grande imprensa não tem nenhum interesse em discutir essa questão.
entende? Outros vêm com a ideia de que mas já tem as heranças lá, ele é mais efetivo. É nada, tem uma imensa simbologia nisso, sabe? O país tão desigual. Sabe que quanto ia ser atingido? Menos de 0,1% da população, muito menos, talvez 0,02, 3, entendeu? É uma coisa pequena, mas eles não querem pagar imposto, e isso vale para o IVA também. Todos os setores choramingáveis têm poder lá na Câmara, tem um número de deputados, seja o agronegócio, seja o setor serviço, industrial, e eles vão lá, o governo vai tendo que ceder, senão não passa a reforma tributária do consumo para unificar num imposto de valor agregado único, que é hoje abraçado aí por 180 países, 190 e tal. Então, nós fizemos a nossa parte, entendeu? Nós dispusemos a fazer, mas no grupo mesmo já tinha resistência. Nós conseguimos fazer o destaque e defender o plenário. Sabe o que eu acho isso tudo? Uma vergonha. Um país com essa riqueza, com essa desigualdade, com essa concentração da renda, é uma barbaridade, entendeu? Que você, assim como as grandes heranças e o pagamento real de impostos, entende? A elite brasileira é perversa. Deputado, antes do senhor sair, eu sei que o senhor tem compromisso. A Miriam Resistência pergunta, né, Azenha? Deputado, o senhor sabe como está a situação da tramitação para regularizar o piso do magistério? Prefeitos na brecha não pagam, 2 anos e eu não recebo. Não, o piso do magistério é nacional, tá? O problema é que tem estados que simplesmente violam a lei. Entende? Então, se ela não está recebendo, é ilegal, é imoral, entende? Agora, outra coisa é o reajuste do piso, tá? Porque aí a gente vai entrar numa discussão que é a discussão de economia que está rolando aí, que eu estou achando muito delicada, entendeu? A parte de economia do governo está insinuando várias questões sobre o próprio piso constitucional, tá? Da educação, da saúde. O Lula já falou que não mexe nisso, mas na Fazenda, entende? Tem o pessoal do Tesouro que acha que não é compatível você manter o crescimento contínuo na arrecadação dos pisos constitucionais se você estabeleceu um arcabouço fiscal que limita e achata. Olha, isso aí não passa na educação e na saúde. Seria um retrocesso civilizatório se a gente cedesse nessa questão. Eu vou dar um exemplo para a professora. É o seguinte, o gasto público com educação em todos os planos nacionais, eu fui o encabeçador do primeiro plano, em 98, tá? 10% do PIB, tá? Com a educação. Não passa de 5, 5,5%. Entende? Ainda se faz renúncia fiscal para o setor privado da educação. Tá? Então, o terceiro plano continua 5%. Se você retira esse 18% no mínimo da Constituição para a educação e 15% para a saúde, da receita líquida, você vai achatar o SUS mais do que ele já está subfinanciado e você vai estrangular também o desenvolvimento da educação superior, média e fundamental e até infantil, entende? Então, eu acho muito perigoso isso. Agora, como está isso aí, é o seguinte, o piso é lei, aprovada no Congresso, tá? Então, tem estados que pagam abaixo do piso, e essa é uma luta, entendeu? Que o judiciário deveria intervir, porque se você tem uma lei, ela não é cumprida, os professores têm todo o direito de ter esse piso mínimo que já é baixo. No Brasil, já é baixo. Entendeu? Então, é assim que eu vejo. Entendeu? É preciso uma denúncia forte dessa questão, mas volto à discussão. O mercado, a elite, ainda quer achatar mais, quer mais corte de gastos, quer mais ajuste fiscal, e eu sou favorável que o governo Lula resista com tudo nisso, porque a farsa que se avizinha aí, é só você ver os dados da economia hoje, até um artigo do Vinícius Freire, entendeu? Que não é nenhum
Ele vai mostrando que a economia vai bem, que o PIB está crescendo, que o consumo está crescendo e tal, mas não pode crescer, então, e não pode arrecadar mais. Eles desistiram de arrecadar. Por quê? Entendeu? Se você tem metas a cumprir da saúde, na habitação, na educação e etc. Então, aí é o grande debate que a gente devia fazer, né, Rua? Então, muito bem. Não está bem, né? Legal, Ivan. Vou te liberar, te agradeço, como sempre, você sempre muito atencioso com a Fórum. Esses deputados que são atenciosos com a Fórum dão sorte, se reelegem, viu, Ivan? Tem acontecido muito isso aqui. Eu quero chamar a presidenta do sindicato, sindicatos bancários. Eu já chamo de sindicato, porque como eu tive lá há tanto tempo, é o sindicato, mas não, é o Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, Neiva Ribeiro, suba na canoa. Boa tarde, Rovai, boa tarde, Luiz, boa tarde, Felipe, boa tarde, deputado Ivan Valente, sempre muito bom ouvir o deputado, ouvir todos vocês. Obrigada pelo convite, muito bom estar embarcada. Aí, Neiva. Obrigado, Ivan. Sua saudação final, se quiser dar um salve para a Neiva, fica à vontade. Não, dizer que é sempre um prazer participar com vocês aqui desse momento, desse horário muito qualificado, o debate. Abraço aí para o Azenha, com a sua imensa tradição jornalística, para você, Rovai, que comanda o Fórum aqui, e para o professor Felipe, que aguenta o Vinícius Poit lá na CNN, entendeu? Aquele cara não tem estofo para o que ele está lá. Mas você é resistente. Quero cumprimentar a professora Neiva aí, Sindicato dos Bancários, situação dura também aí dos bancários, viu? Para enfrentar capital financeiro. Grande abraço a todos, bom dia. Valeu, Felipe. Valeu, Ivan. Que bom.